que a paz e a saúde perfeitas possam estar sempre convosco. Entende-se paz, a saúde e a paz com o nosso corpo, com a nossa mente, o nosso espírito, os níveis comunitários próximos. Quando alinhamos o nosso nível de paz, nós também alinhamos a nossa saúde. E mesmo na condição, quem estiver momentaneamente vivendo a doença, procure alinhar-se sempre com a paz. Estudem a paz. A paz é ativa, a paz ela pode ser atingida por cada um de nós. E ela é parte integrante, e eu diria que da pomba branca, cada asa da pomba branca, uma é a saúde e a outra é a paz. São as duas asas da mesma pomba. Então a gente vai começar. O slide, como é que ele entra aqui? Entrou. Então, isso que eu vou apresentar está na revista Ponto de Mutação, nessa revista do Congresso, no livro publicado pelo Wallace. Está na íntegra o artigo do modelo que estamos desenvolvendo em Capão Bonito. O que nós vamos apresentar aqui é uma avaliação de como alterações de tecnologia simples, como é a cozinha, nada mais simples do que a cozinha, nada mais óbvio do que a cozinha. E por que nós, alterando a tecnologia dura, a tecnologia, a baixa tecnologia da faca, do ralador, nós podemos mudar por completo a saúde de uma população inteira, ou até, quem sabe, de um país inteiro. Então, isso que nós estamos apresentando aqui entra dentro das propostas que estão sendo conduzidas nesse congresso, com um enfoque sobre a alimentação, entendendo-se a alimentação como alimentar o corpo com os nutrientes, é aquilo que a gente come, e alimentar o espírito com aquilo que a gente pensa. Então, procurar entender o conceito completo de alimentação material e alimentação imaterial. Eu mesmo passo? O controle não ficou? O próximo. Eu teria um controle para passar? Acho que ele não ficou aqui, né? Aonde é? Aqui mesmo. A cidade de Capão Bonito é uma cidade rural. O município tem 40 mil habitantes e uma área pouco povoada do estado de São Paulo. Ficamos a 225 quilômetros da capital, e ali essa cidade foi escolhida propositalmente para que nós pudéssemos desenvolver um modelo no qual a gente pudesse atingir diversos setores da cidade, desde as escolas, passando pela área da saúde, e agora estamos iniciando uma segunda etapa junto com o programa de saúde da família. Desde o início, aquele médico grego que há 2.400 anos atrás deixou muitos legados para a medicina que conhecemos hoje. Isso não à toa, porque o Hipócrates não apenas disse coisas, ele deixou uma coleção de livros chamadas Corpus Hippocraticum, 9 tomos de sínteses de dezenas ou talvez centenas de anos de trabalho. Dizem que Hipócrates não era apenas uma pessoa, mas um grupo de terapeutas que trabalhavam em conjunto na ilha de Kos. Se ele estivesse hoje aqui, voltando na primeira, ele diria: somos o que são os nossos intestinos. Mas se ele estivesse hoje e tivesse disponível um microscópio, o nosso grande mestre diria: somos o que são as nossas bactérias intestinais. Então nós estamos ouvindo algumas palestras aqui nas quais já estamos mencionando as atitudes beligerantes contra as bactérias, contra a inflamação, contra a depressão. Então nós vamos ver aqui abordagens diferentes no que tange esses temas. Porque quando a gente fala que as bactérias são nossas amigas e fazem parte dos nossos intestinos, e na verdade são um verdadeiro órgão esquecido, nós estamos começando a integrar mais as coisas
dentro mesmo do universo que existe dentro de nós. Porque o nosso universo interno do corpo humano é uma réplica de todo o universo externo. Nós temos dentro de nós cascatas, igarapés, cachoeiras, riachos, rios gigantes. Tudo está refletido na nossa circulação e na nossa microcirculação. Então vários eventos, vários fenômenos que existem na natureza exterior existem na sua réplica ou sua imagem e semelhança dentro de nós. Hipócrates foi o grande predecessor da medicina. Hoje ainda os médicos fazem a oração de Hipócrates, mas no dia seguinte saem prescrevendo remédios de qualquer maneira. Então é uma questão que precisamos mudar. Eu não venho aqui advogar que as pessoas deixem de usar o alopático ou que o modelo não hegemônico venha a sobrepujar o modelo hegemônico. Eu venho aqui apenas contribuir com uma peça para que essas técnicas de alta resolubilidade na saúde da família possam compor para a redução do grande índice de doenças crônicas e degenerativas que estão assolando grande parte da nossa população. Então aqui nós temos já alguns exemplos de alguns médicos que ou foram tocados pelo alimento vivo. No caso, Albert Schweitzer reverteu um diabetes mellitus do tipo não insulino dependente com os alimentos vivos prescritos pelo Dr. Max Gerson. Isso é um fato documentado, e Max Gerson tem vários outros fatos documentados, inclusive com câncer. Recentemente foi lançado um vídeo denominado Terapia de Gerson, onde são mostradas essas técnicas que envolvem, em sua maior parte, os alimentos vivos. Quando a pessoa recebe o alimento vivo, ela está recebendo nanocirurgia, ela está recebendo nanopartículas, que são exatamente os componentes fitoquímicos, os fitonutrientes, os antioxidantes, os óleos essenciais presentes em todos esses alimentos, conforme a natureza os oferece. O médico da esquerda é o Dr. Gabriel Cousens, Sir Gabriel Cousens, que estará no Brasil em março de 2012. Amanhã eu estarei nesse mesmo auditório apresentando a cura e a reversão do diabetes em 21 dias. Fato obtido por ele. Ele recebeu um e-mail dele hoje de manhã muito cedo, abri, havia uma resposta a algumas perguntas que eu fiz. Ele já está com mais de 100 pacientes revertidos do diabetes. E perguntei se ele já teria uma estatística, e ele me respondeu: eu estou fazendo um novo estudo com 200 pessoas, e que vai ser um estudo feito com, então, esperando os fundos para ver o estudo. Próximo. Sua. Aqui está então, a nossa teoria da evolução da espécie de Charles Darwin. Amit Goswami esteve no sábado e discorreu brilhantemente sobre os saltos evolutivos, os saltos quânticos. Em um determinado momento, um desses hominídeos que tinha um gesto mais ou menos assim, para pegar algum objeto, para pegar essa garrafa, ele teria que fazer esse gesto. Em algum dado momento ele desenvolveu esse gesto aqui, o gesto do pensamento digital, ou seja, desenvolveu esse mudra, e desenvolveu nesse contato do indicador com o polegar um salto evolutivo que permitiu que ele elaborasse instrumentos e desenvolvesse a sua inteligência. Isso que mostra ali são saltos genéticos e saltos epigenéticos. O que está acontecendo com a humanidade é que nós estamos alterando a nossa epigenética através da alimentação. E o nosso próprio código genético, o nosso genoma, vem sendo alterado por esse padrão industrializante e de violência. A imagem pode ser um pouco distante, mas o homem que está no meio porta uma metralhadora. A metralhadora é a lembrança da violência, da estupidez da guerra.
que caracterizou todo o século passado, guerras violentíssimas e que deixaram um material de guerra. Se hoje nós estamos usando um freezer para congelar alimentos desvitalizados e depois colocá-los no micro-ondas, que pega esse alimento desvitalizado e desintegra mais ainda a sua substância e joga radiação tóxica nesse alimento, isso é lembrança da guerra. Porque o freezer e o micro-ondas foram desenvolvidos para submarino nuclear e para tanques de guerra. Essa função. O Pentágono desenvolveu isso. E depois conseguiu vender para todos nós, e cada um deve ter isso em casa hoje em dia. E nós aqui também dizemos que isso não é mais necessário. Que nós precisamos do alimento não congelado. Nós não precisamos irradiar o alimento com som, com forno de micro-ondas. Nós podemos obter o alimento in natura para reverter. Eu peço desculpas à espécie suína, porque o homem, na palestra de amanhã, por favor, gostaria de vê-los amanhã, é muito importante que todos estejam presentes, para ver a evolução da obesidade, não nas classes mais ricas. O que é mais lamentável, a obesidade e o diabetes estão se desenvolvendo nas classes menos favorecidas, seja ela nos Estados Unidos, seja ela no Brasil. Nós vamos discutir isso, mas tudo está integrado. Eis as paisagens às quais eu me refiro. Quando nós observamos a paisagem interna do organismo humano, nós percebemos a delicadeza do nosso sistema de condução, de respiração. Eu fui professor de fisiologia há muitos anos e meus alunos se surpreendiam quando eu dizia: a maior função do sistema circulatório é a respiração. E aí ficavam: poxa, não é do respiratório? Não, é do circulatório. Porque através da rede capilar nós levamos o oxigênio a cada célula do corpo. E da integridade dessa rede depende a saúde do nosso corpo. Então todos os fatos que possam alterar o endotélio, que é o tecido que reveste a microcirculação, vão alterar a distribuição de oxigênio para o nosso corpo. E com isso vão levar a vários pontos de isquemia, a vários pontos de falência de perfusão e que conduzem, entre muitas outras causas que vamos ver, que conduzem à doença. O que eu estou apresentando aqui é de origem na alta tecnologia. Eu passei 4 anos na Alemanha fazendo doutorado e estudando alta tecnologia. E muitas vezes me perguntam como é que um cirurgião, e que depois foi fazer alta tecnologia de cirurgia na Alemanha, muda radicalmente para o alimento vivo. A resposta está no período em que eu trabalhei na Fiocruz, que é uma instituição do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, onde eu tinha um laboratório de microcirculação. Um dia eu buscar um reagente e descobri que havia uma horta dentro da Fiocruz. Depois disso fiquei sabendo que o projeto se chamava Terrapia, que está ali no meio. O projeto Terrapia é coordenado pela doutora Maria Luísa Nogueira, um projeto muito bem estruturado dentro da Escola Nacional de Saúde Pública e conduzido de forma brilhante, levando a população a fazer uma alimentação viva. Aquilo me chamou a atenção, logo me veio à mente Hipócrates, e imediatamente chegou à minha ideia o mestre original da medicina ocidental, e eu passei a visitar a biblioteca da Fiocruz, que, se alguém conhece, é um templo do estudo, um templo do ensino. A biblioteca da Fiocruz é gigantesca, linda e extremamente competente. Foi lá que eu fui buscando artigos e mais artigos que pudessem validar o que eu estava observando ali. E o que eu descobri foi a nanocirurgia. O que eu descobri foram as nanopartículas. O que eu descobri é que quando nós optamos pela alimentação viva, nós estamos intervindo em doenças. Nós podemos introduzir bisturis microscópicos e tesouras microscópicas dentro do nosso corpo. Nesse ponto eu estava muito empolgado e disse para Maria Luísa: Maria Luísa, eu quero conduzir um processo de tratamento de doenças. Aí Maria Luísa falou assim: doença não é aqui, aqui nós falamos de saúde. Eu falei: mas tudo bem, eu entendo como saúde. Eu aqui faço promoção de saúde. Se você quiser mexer com doença, você mexa com doença. Foi por isso que eu fui atrás e comecei a desenvolver um material didático para a medicina. E na verdade eu acho que tudo é uma coisa só, com uma diferença: nós temos centenas de milhares de diferentes doenças, mas nós só temos uma saúde.
Então nós podemos trabalhar nessas questões e entender melhor. Essa foi a minha primeira iniciativa. Eu fiz uma mesa numa horta no meu sítio no Rio de Janeiro, que eu descrevo no livro Lugar de Médico na Cozinha. Eu estou torcendo que eles apareçam, devem estar na estrada em algum lugar, não chegaram a Recife ainda. Eu trouxe alguns livros para vocês, assim como livros do Gabriel Cousens. Então essa foi a primeira etapa do meu trabalho dentro de uma horta orgânica no sítio Nirvana, mostrando aí como a gente trabalhava, já procurando apresentar, procurando entender aquilo que eu havia visto dentro da Fiocruz. Mas aqui que começou a história a ficar bastante interessante. Foi aqui que eu conheci que nós temos um verdadeiro cisma na ciência contemporânea, na ciência dos últimos 120 anos de medicina, e que começou exatamente no final do século XIX. Em 1890, haviam duas escolas em conflito. Uma era a escola de Pasteur, Louis Pasteur, o pai da pasteurização. E do outro lado havia a escola de Claude Bernard. Quem estudou fisiologia, estudou área médica, sabe que Claude Bernard abre sempre a primeira aula de fisiologia, porque se menciona Claude Bernard como o pai da homeostasia. E o que é homeostasia? Quando um organismo vivo é atingido por um estímulo externo, ele reage com uma resposta. O estímulo de aumento do fluido dentro desse organismo, ele reage eliminando o fluido. Ao estímulo de aumento de temperatura desse organismo, ele reage diminuindo a temperatura. Ao estímulo de diminuição do pH desse organismo vivo, ele reage equilibrando o pH. Este é o princípio da homeostasia. O que causa estranheza é que Claude Bernard também desenvolveu a teoria do terreno biológico, aplicando o mesmo princípio homeostático para os princípios microbiológicos do nosso corpo. Ou seja, o equilíbrio das nossas bactérias representa a nossa saúde. Se nós temos equilíbrio com o nosso sistema bacteriano, nós estamos saudáveis. E essa era a teoria do terreno biológico. E ela foi vencida pela teoria do germe de Pasteur. E Pasteur ganhou o prêmio Nobel. E depois disso deslancharam-se todas as indústrias de medicamentos, tinham o porquê atuar contra um germe. Então, nesse momento da história, houve um cisma que, infelizmente, até hoje se mantém. Mas nós estamos no ocaso desse sistema reducionista cartesiano e que sempre pensa em um princípio ativo agindo sobre um receptor. A teoria do terreno biológico nos traz a lembrança de que nós somos integrados, o meio interno e o meio externo, e temos dentro do nosso sangue mensagens que ficam gravadas e podem ser demonstradas por microscopia de campo escuro. Também uma ciência muito estudada, mas ainda com alguma resistência por parte da academia médica. É um assunto muito delicado, mas Pasteur, no seu leito de morte, pegou na mão de um de seus assistentes e disse: por favor, eu quero deixar isso antes de partir. A teoria do germe não é correta. A teoria correta é a teoria do terreno biológico. Então não estou aqui para dizer se foi o mosquito que causou a poça ou se foi a poça que causou o mosquito. Se nós estamos agindo em saúde, é importante, se existem dirigentes de saúde nesse auditório, que entendamos que não podemos abordar um sistema de saúde sem antes colocar os fatores da natureza, os fatores da alimentação, os fatores da água ruim, os fatores do ar ruim, como fatores preponderantes, não apenas fatores causais elementares ou ocasionais, mas como os fatores preponderantes de alteração da saúde de uma população inteira. Então essa teoria nós discutimos dentro do curso Bases Fisiológicas. Essa é uma aula de um dia inteiro, nós ficamos um dia inteiro dentro desse tema, é o primeiro dia de aula, e o resultado sempre é muito bom. Eu tenho recebido muitos médicos que estão aprendendo essa teoria, e eu fico feliz de saber que eles saem aplicando a teoria de forma racional, que é o principal que temos a fazer. Se estamos trazendo um método que não é hegemônico para tornar-se mais presente na medicina atual, temos que atuar com profissionalismo, com competência e com base científica. E é isso que nós procuramos fazer ao desenvolver esse curso de extensão chamado Bases Fisiológicas. A segunda aula é em ambiente rural.
A aula 2, o bloco 2, chama-se Terra Sadia e Saúde Humana. É aí que nós estabelecemos que o terreno biológico humano e o terreno biológico do solo fértil, com seu respectivo pH, com sua respectiva microbiologia, com sua respectiva temperatura e hidratação, se refletem na saúde da planta. E a saúde da planta, contendo os nutrientes necessários para o nosso corpo, a energia solar que foi captada pelos cloroplastos da planta, a energia do solo e todos os nutrientes do solo inseridos dentro da planta, podem ser transferidos para o nosso corpo na forma de energia. Então, o slide da direita, não dá para ver, são apenas mostras dos slides dessas aulas. O slide do meio, se vocês puderem ver, existem 2 desenhinhos de bonequinhos. Dá para ver? E à direita tem 2 rabiscos. Isso é um trabalho que nós apresentamos, um trabalho indexado de revista acadêmica que mostra o grau de lesão neurológica promovido por agrotóxicos quando crianças entre 4 e 5 anos de idade tentam fazer um desenho. Lembram-se do gesto do indicador e polegar? Aonde os agrotóxicos atuam no nosso salto evolutivo. Por quê? Aqueles que preconizam a agricultura agronegócio, agricultura com transgênicos e agricultura com agrotóxicos, ele está ignorando a lei da natureza, de que tudo está interligado. E ele desenvolve um veneno voltado para o sistema nervoso do inseto. E ele acha que o veneno voltado para o sistema nervoso do inseto não vai afetar o sistema nervoso do bebê humano, da criança humana. Então esse fato é trazido com bastante evidência, e eu posso resumir essa segunda aula para vocês, se vocês acessarem um vídeo no YouTube, chamado O Veneno Está na Mesa. Por favor, nós temos quase 1000 pessoas nesse auditório. Vamos replicar esse vídeo, como se fosse aquela coisa, receber uma oração de São Expedito para ganhar dinheiro. Quem lê essa oração e passar para mais 100 vai ganhar muito dinheiro. Então, mandem o veneno na mesa e digam assim: se você passar para mais 10, você vai ganhar saúde, vai se livrar de câncer e de doenças degenerativas. É o que mostra nesse vídeo do Silvio Tendler, que é um dos maiores cineastas brasileiros, com depoimentos contundentes de Eduardo Galeano, do grande escritor latino-americano, e também de Sebastião Filho, que foi o autor do livro O Escândalo dos Agrotóxicos no Brasil. O Brasil é o país que mais usa agrotóxicos em todo o planeta. Apenas no morango existem 18 tipos de agrotóxicos diferentes. E a Anvisa está em conflito contra o Ministério da Agricultura, porque o Ministério da Agricultura pensa no faturamento dos grãos, e a Anvisa está pensando na saúde do brasileiro. E existem conflitos e processos e são 2 empresas do próprio governo que estão em conflito. Uma porque precisa gerar balança comercial, e a outra porque está tentando defender a saúde do brasileiro. E nesse vídeo aparecem momentos nos quais algumas bancadas ruralistas, aparece deputada falando, tentando realmente desmoralizar o diretor da Anvisa. É lamentável e é bonito que esteja gravado e que o Silvio Tender tenha eternizado essas imagens, porque é importante que o brasileiro saiba que nós temos aqui, frente a nós, uma questão de soberania nacional. Nós precisamos reverter esse quadro, que é um quadro vexaminoso para a nossa população. Na aula 3, nós abordamos também assuntos científicos, só que nós já voltamos, chamamos a aula de biogenia, significa gerar vida. Nós estamos interessados em gerar vida, em não antibiogenia. Nós somos pró-biogenia, somos probióticos. Nós estamos a favor das bactérias, a favor dos seres vivos, de forma que eles trabalhem positivamente para nós. Nesse grupo de aulas nós apresentamos essas nuances. Até lembramos que já existe uma revista científica indexada de uso acadêmico, está em várias bibliotecas do mundo atualmente já, chamada Gut Microbes, quer dizer, micróbios intestinais. É o nome de uma revista científica, só com assunto de micróbios intestinais. É nessa revista, por exemplo, que menciona
que em camundongos ou animais de experimentação degermados por antibióticos não desenvolvem um sistema imune.